Bom dia, pessoal. Hoje estou recebendo aqui um advogado, prata da casa, pernambucano, que saiu daqui de Pernambuco, faz muito sucesso no sul do país, é professor, escritor, o nosso amigo Rafael Fonseca. Agora de manhã, ele deu uma entrevista aqui em Aldo Vilela, na CBN, e a entrevista foi muito curta, não deu para ele explicar a dimensão do seu trabalho. Ele está lançando hoje, na OAB aqui de Pernambuco, o livro feito por ele, intitulado Desobediência Civil e Culpabilidade. Então, o Rafael ele vai explanar isso com calma. Antes de adentrar no livro, Rafael, eu gostaria que você falasse quem é Rafael Fonseca, esse pernambucano daqui do nosso estado, que está fazendo tanto sucesso aqui em nosso Brasil. Dá um pouquinho aí da tua vida. Meu caro Luiz, eu tenho que registrar inicialmente a minha gratidão por esse convite tão generoso vindo de ti. Eu tenho muitas lembranças da advocacia aqui em Recife, até porque sou advogado há 15 anos e já atendendo, ao seu pedido para falar um pouco de mim. Eu sou inscrito aqui na OAB há 15 anos, fiz a graduação aqui em Recife, na Universidade Católica de Pernambuco. Depois concluí, passei no exame de ordem, fui para Curitiba, morei em Curitiba 2 anos, em 2009 e 2010. Lá eu fiz a minha especialização em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Políticas Criminais do Paraná, sob orientação do professor Dr. Juarez Cirino dos Santos, a quem eu devo muito. Foi alguém que me orientou, que me instruiu, que me ajudou bastante. Fiz uma homenagem para ele há 2 meses atrás, lá na Faculdade Nacional de Direito, porque temos que fazer isso em vida, não é? É algo que eu tenho me incomodado bastante com homenagens póstumas. A gente tem que homenagear as pessoas em vida. Voltei aqui para Recife em 2012, passei no mestrado, comecei e concluí o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, a nossa querida FDR, Faculdade de Direito Recife, tão tradicional, né? Eu, quando falo no Brasil afora de onde eu sou, as pessoas já começam a me respeitar antes de eu começar a falar. Não que quando eu comece a falar, as pessoas me respeitem, mas me inscrever na tradição da Faculdade de Direito do Recife é algo que realmente me orgulha. E eu digo isso nos 4 cantos por onde eu vou, né? Mantenho o nosso sotaque, o nosso T destacado, porque isso é nosso, né, Luiz? E aí concluí o mestrado em 2014, mergulhei fundo na advocacia, abri escritório aqui em Recife, a história leva meu nome, o Rafael Fonseca Advogados. E aí comecei a dar aula, fui aqui professor de várias faculdades particulares, da Faculdade Estácio do Recife, fui coordenador do curso de Direito, fui professor da Faculdade Damas da Instrução Cristã, faculdades pelas quais eu tenho muito carinho, porque além de terem aberto a porta, foram faculdades que me deram régua e compasso para ter a coisa da sala de aula, né? Dar aula é uma exposição muito grande, você precisa estar muito preparado. Existem poucas coisas hoje que me satisfazem tanto como dar aula, mas dá muito trabalho, além de que exige muita dedicação também. Portanto, investi fundo na advocacia. Em 2019, por uma dessas coisas do destino que a gente não consegue explicar muito bem, né, eu fui parar no Rio de Janeiro. Porque a minha esposa, Luísa, ela é médica, foi fazer residência em dermatologia lá. E aí eu fiquei, no primeiro momento, na ponte aérea. Só que aí, Ipanema, Leblon, Copacabana, Lagoa Rodrigo de Freitas, não é? Essas coisas encantam. O Rio de Janeiro é realmente uma cidade encantadora. E aí eu passei a ficar mais tempo no Rio de Janeiro do que aqui em Recife, por uma questão óbvia, também por conta da minha companheira, etc. E aí, estando no Rio de Janeiro, saiu o edital do doutorado e eu falei, bom, acho que é o momento agora de fazer doutorado depois de concluir em 2014, 5 anos aí longe da academia como estudante, né? Porque eu estava dentro da academia como professor. E aí, Luiz, passei numa seleção muito concorrida. Para você ter uma ideia, a UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu faço doutorado, é uma universidade que é muito procurada por pesquisadores do Brasil inteiro. Então, eu tenho colegas do Pará, tenho colegas do Paraná, tenho colegas de São Paulo, da Bahia. E aí,
vão os pesquisadores do Brasil inteiro para fazer o doutorado lá, né? Então, é um certame muito concorrido. E eu digo isso com muito orgulho, porque a gente, quando sai aqui de Recife, tem um compositor chamado Martins que diz que todo pernambucano traz ou leva, né, o rio, um rio dentro do coração. Pode ser o rio Capibaribe, o rio Beberibe, o rio Pajeú, né? Então, o rio São Francisco, que corta o nosso estado. Portanto, por onde eu vou, eu levo Recife comigo, levo o nosso sotaque. E passei no doutorado da UERJ. Comecei em 2020, veio a pandemia, e com ela algumas coisas boas, né? Até duro dizer isso, diante de tantas perdas, mas vieram algumas coisas boas. E o concurso da UFRJ foi um deles. Inicialmente tinham 110 candidatos para uma vaga, depois ficamos 10, depois ficamos 4, isso na prova escrita, e na prova oral veio a aula didática, né? E aí eu digo isso com muita modéstia, mas a sala de aula me deu, né? Essa escola, né? Me deu essa pegada de ensinar e passei e consegui ficar em primeiro lugar. Só tinha uma vaga, fui nomeado. Portanto, hoje sou professor de processo penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma casa que também tem muita tradição, a Faculdade Nacional de Direito, né? E levo nossa história também para lá. Portanto, é um pouco de Recife que está no Rio de Janeiro, né? E não alguém que esqueceu, porque jamais vai esquecer dos seus, do que Pernambuco me deu, né? Pernambuco me deu tudo. Pernambuco me deu tudo. Então, sou muito orgulhoso do que eu sou, de onde eu vim, da minha gente. E digo isso também com muito orgulho. Vai para lá de forma natural. Natural, né? natural. Porque tem pernambucano que, quando chega lá, procura mudar o nosso sotaque. Eu, algumas vezes, fui a São Paulo participar de júri, e quando eu chegava na Secretaria das Varas, eu sentia aquele impacto do preconceito contra o meu sotaque. Eu olhava para o terno todo ok, mas era o sotaque que o pessoal faz uma espécie de alijamento. Isso aqui Mas eu estava falando também há poucos dias com o Emerson Leônidas, que também veio aqui, deu uma entrevista, e eu estava comentando com o Emerson, os nossos grandes juristas estão indo embora. A gente sabe disso, morreram muitos, e está vindo uma geração nova. Aí ele disse, olha, Miguel, essa geração nova é mais preparada do que esse pessoal que já foram. E vendo você hoje aqui, no lançamento de um livro, fazendo sucesso lá, aí realmente aquela palavra foi como uma profecia. Realmente a gente tem uma leva de advogados novos que nos orgulha, como você falou agora, você falou com o coração e com a alma, orgulha o nosso estado de Pernambuco. Porque a gente tem eu posso dizer assim, pioneirismo nessa área, porque aqui teve uma das primeiras faculdades de Direito de Olinda, não é isso? Junto com a São Francisco. A primeira, né? A primeira. Então, a gente tem esse pioneirismo e a gente tem que ter orgulho disso. Daqui saíram várias pessoas, vários juristas, e você não fugiu à regra. Você é um pernambucano, está lançando um livro maravilhoso. Só pelo título, quando eu vi, eu digo, olha, vem coisa aí muito importante, não só para os operadores do direito, viu, Rafael? Esse livro aqui vai servir como uma luz para várias pessoas, até o leigo, que passa por tudo isso que você colocou aqui. Quantas pessoas, Rafael, sofrem injustiça e não tem como gritar? Muitas vezes é o pobre, é aquela pessoa totalmente desamparada, não tem nem como ter acesso à defensoria pública ou um advogado particular. Então, eu acho que você chegou com esse livro no momento certo. Aí eu gostaria que você falasse um pouco desse livro, porque eu sei que ele é rico. Não o li ainda, que acabei de receber de vossas mãos, mas eu sei que ele é rico. Rico como uma luz para esse tema. Esse tema é um tema muito complicado. Eu acho que você, para adentrar nisso aqui, você estudou muito, porque não é fácil. Olha, Luiz, eu tenho que primeiro agradecer também, né? Depois da sua fala. Realmente eu faço parte de uma nova geração, de uma geração que sucedeu os grandes criminalistas de Pernambuco. E aí você citou Emerson Leônidas. Emerson é um cara que eu devo muito a ele. Além de ser um grande amigo, nós nos conhecemos em Curitiba, porque Lucas, o filho dele, estava morando na época lá. Nós chegamos a morar no mesmo prédio.
E foi quando eu conheci Emerson. Então, veja, Emerson foi um cara que, além de ter me ajudado muito, ter me aberto portas, é um cara muito generoso, né? Uma pessoa maravilhosa. Então, eu tenho muito carinho por Emerson Leônidas. Inclusive, quero mandar aqui um abraço para ele. Eu tenho certeza que ele vai hoje no lançamento do livro e a gente vai dar um abraço pessoalmente lá. E ele tem razão. Houve um hiato, Luiz, aqui em Pernambuco, em relação a gerações de criminalistas, né? Se nós adotarmos, por exemplo, a geração de 25 anos, eu posso citar aqui, espero não ser injusto me omitindo de alguém, mas Boris Trindade, Braulio Lacerda, Gilberto Marques, Mício Ferreira, que já se foi. Pois é, me ajude aí também. Mício Ferreira. Tem o Daniel Lima também. Tem o Daniel, que foi presidente. Já é outra, né? Já é uma outra geração. Aí temos Ademar Rigueira depois, Célio Avelino. Não é? E ainda trabalha o Célio Avelino. Muito grande advogado, exímio criminalista. Né? O Célio é mesmo realmente muito preparado. Você conversar com o Célio, ele dá soluções para os processos, que é incrível, né? E aí depois vieram Emerson, Beto Rabelo também ali um pouco no começo, enfim. Advogados que eu peço até desculpa para aqueles que eu esqueci, porque também a memória às vezes nos trai. E depois tivemos aí acho que uns 10 anos, né, para vir essa nova leva de advogados criminalistas pernambucanos que eu me inscrevo nessa geração. Portanto, eu posso citar aqui, você falou de Daniel Lima, mas nós temos Carol Amorim, Carlos Barros, Gustavo Rocha, Luiz Galindo, Pedro Avelino, Vitor Pontes, né, que foi um advogado que... Raulson Ferraz, que é maravilhoso, né? Enfim. O Flávio também, Flávio Santana, um brilhante advogado. Muitos, né? Tantos advogados... Enfim, Pernambuco é realmente um grande celeiro. Mas é preciso se diga também, Luiz, que quando a gente sai daqui, às vezes a tradição que a gente carrega, né, a escola na qual a gente está inscrito, ela também nos abre portas. Então, para você ter uma ideia, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu falei, eu tenho que levar uma pesquisa do doutorado daqui para lá, né? Então, para você ter uma ideia, meu tema de pesquisa do doutorado é sobre Tobias Barreto, né? Que a Faculdade de Direito do Recife hoje leva o nome dele. Portanto, Tobias foi um cara que rasgou horizontes, que conseguia ter uma lente muito aguçada para o que viria. Livro, né? Tobias Barreto escreveu coisas há 140 anos atrás que são atuais, né? O conceito dele sobre pena, por exemplo, é um conceito muito atual. Então, e as pessoas... ele está aqui, tem muita gente que fala, que cita, tem alguns artigos muito bons, mas não tem um trabalho sobre Tobias Barreto. O Zaffaroni diz isso. Né? O grande trabalho sobre Tobias Barreto ainda não foi escrito. E o Nilo Batista, que é meu orientador, ele disse assim, Rafael, olhe, você tocou num ponto aqui que merece, vai ter muito trabalho, obviamente, porque Tobias não foi um escritor sistemático, as coisas que ele escreveu estavam ali, ou estão soltas, assim, então é preciso compilar tudo isso, sistematizar tudo isso, né? Portanto, quando eu levei essa pesquisa para lá, as pessoas ficaram encantadas e ficam encantadas quando eu falo sobre Tobias Barreto. Isso é uma coisa que me emociona muito, né? Primeiro, não só porque eu vejo que a pesquisa faz sentido, ela vai operar numa realidade extremamente miserável, que é o sistema carcerário brasileiro, né? Que escolhe a sua clientela, que escolhe os seus clientes, e que me deixa também, de alguma forma, inconformado, insatisfeito. Sobre o livro, já que você perguntou, essa pesquisa me deu muito trabalho. E eu posso dizer que ela é um pouco profética. Ela é muito forte porque ela foi escrita, começou a ser escrita em 2012, portanto, um ano antes do início daqueles movimentos sociais, né, do Vem Pra Rua, daquela coisa que eclodiu em 2013. Então, ela de certa forma, profética, porque antecipou algumas tendências. E se há algum mérito nessa pesquisa, Luiz, ele começa por isso. Portanto, por mostrar que iniciaria, a partir dos movimentos sociais, uma luta por reconhecimento de direitos que o direito não conseguia reconhecer. Tá? Então, quando eu falo sobre o direito de resistir ao direito, eu estou colocando que existem direitos que estão, por exemplo, na Constituição, que não foram realizados pela lei infraconstitucional,
mas que nem por isso deixaram de ser direitos. Né? Continuam lá. A propriedade, o acesso à terra. Nós temos um problema, que é um problema brasileiro, são poucos os países no mundo que têm esse problema de má distribuição de terra, que, enfim, nós temos, por um lado, os grandes latifúndios, os grandes proprietários de grandes extensões de terra, e, por outro lado, pessoas desabrigadas, pessoas que não têm onde morar, né? E que o movimento sem terra procura, de alguma forma, equalizar ou equilibrar essa balança. Agora, como fazer isso diante de um congresso onde existe, não é, o agronegócio, existe a exploração que visa a exportação, e é lícito, obviamente, o país só enriquece se exportar, se a balança comercial tiver, de alguma forma, equilibrada. Agora, nós temos um país onde pessoas morrem de fome. Não é? Esse governo que espero termine agora, e digo isso com todas as letras, não é? Amém. Nós tivemos um aumento da miserabilidade, da fome. Tem mais pessoas, você que anda na rua, né? E eu ando por esse país, eu ando nos 4 cantos desse país. Agora, no mês de setembro, Luiz, para você ter uma ideia, eu tive em 4 regiões do país. Eu tive no sul, tive em Curitiba. Inclusive, para homenagear, fui convidado pelo Juarez Cirino para o aniversário dele, e fiquei muito feliz pelos 80 anos dele, já tinha feito essa homenagem, fui a Curitiba, estive no Rio de Janeiro, vim aqui em Recife, fui até Juazeiro do Norte. Eu ando, Luiz, esse país, eu fui no Sertão do Cariri, né? Eu estive em Juazeiro, no Crato, em Barbalha, Cedro, Moreilândia, Serrita, Exu, fiz todo o Sertão do Cariri, né? E eu conheço esse país, estive em Brasília. Ou seja, eu estive em 4 regiões no mesmo mês. E é impressionante a quantidade de pessoas que estão na rua. Né? Impressionante. Então, como respeitar o latifúndio, como respeitar as grandes propriedades, se não for pela desobediência civil? Como conquistar, para romper essa lógica, se não for pela desobediência civil? Então, esse livro traz um pouco isso. Ou seja, a tentativa é de agasalhar essas causas de exculpação, portanto, o movimento dos sem terra, que visa a redistribuição de terra, né, que é um problema histórico, é um problema que nos remete às capitanias hereditárias, né, a má distribuição de terras, né, e que, obviamente, dá causa à fome. Uma terra que não é explorada, como é que no Brasil pessoas ainda passam fome? Né? Com essa agricultura que nós temos. Agora, Rafael, cortando um pouco aí teu raciocínio, a gente falou agora dos nossos grandes juristas. Eu queria tocar num ponto que, para mim, aqui no nosso estado, é um ponto crucial. Eu vou dizer a você por quê. Nós tivemos a primeira desembargadora em 1980 e pouco, doutora Helena Caula. Nos anos 70, qualquer magistrado, qualquer advogada não poderia fazer o concurso para a magistratura. Nos anos 70. Hoje, a gente falou aqui vários nomes de colegas. Hoje, até nessa questão nossa, a gente vê brilhantes advogadas utilizando o plenário do júri. Brilhantes, eu conheço várias. Inclusive, trouxe uma aqui, a doutora Tereza Joaci, que foi uma minha amiga, uma brilhante advogada. Que grande tribuna, não é? Exatamente. Tem a Janecele Plutarco, também outra mulher maravilhosa. No entanto, a gente reverte para o nosso tribunal, nós temos apenas uma desembargadora, no universo de 52 desembargadores. Luiz, e sabe uma coisa? Você tocou num ponto importantíssimo. Eu conheci a desembargadora, a saudosa desembargadora Helena Caula, e conheço também a desembargadora Deise. E tem um detalhe. Você falou sobre o ingresso à magistratura. Ambas, doutora Helena Caula e doutora Deise, são oriundas do 5º Constitucional pelo Ministério Público. Portanto, nós temos um duplo problema aqui. Há um machismo muito grande na composição do nosso tribunal, muito grande, e isso, todos que militamos, você é um advogado experimentado, um grande advogado. Aliás, eu quero registrar aqui, né, o Luiz inspira também os mais novos. Esqueci de falar o seu nome, porque você está aqui também. Né? Você inspira a todos nós, a gente que viu você também nas audiências, que viu fazendo júri, sustentando oralmente no tribunal. Mas há um grande machismo, e é preciso que se diga com todas as letras, né, essa palavra, é um machismo mesmo,
Se você pegar grandes magistradas que nós temos no primeiro grau aqui, doutora Fernanda Moura de Carvalho, uma grande magistrada, né? A doutora Rúbia também, Celeste, que é muito boa, uma magistrada muito... tive algumas audiências com ela. Doutora Paula Malta também. Tantas, não é? Enfim. E que não conseguem, enfim, emplacar, porque mérito tem. Tem. Mérito tem. Né? E antiguidade também tem. Então eu não sei o que é que acontece, né? Enfim, que elas não conseguem, né? Quando abrem as vagas aí para promoção, enfim, para se tornar... Merecimento, por exato. antiguidade. Eu acho que são boas escolhas, viu, Luiz? É preciso que se diga. O tribunal sempre escolhe bons nomes. Eu não conheço um desembargador que não seja muito preparado, muito experimentado. É preciso que se diga isso. Agora, há também mulheres que poderiam estar lá e não estão, porque nós sabemos que há aí uma questão de gênero, né, envolvida. Portanto, as desembargadoras que nós tivemos, a que temos, né? Nós temos um tribunal com 52 desembargadores e uma mulher. Isso é sintomático. E, obviamente, que isso é histórico. E ela faz um trabalho maravilhoso. Muito o projeto preparado. dela, inclusive, eu vou convidá-la a vir aqui no podcast para falar do projeto dela, da Lei Maria da Penha. Projeto maravilhoso de proteção às mulheres. Muito lúcida, né? Muito equilibrada. Eu tive alguns processos sobre a relatoria dela e ela sempre me recebeu muito bem, sempre deu a melhor solução, né? Às vezes o advogado tem na cabeça que ou fica na expectativa de que o melhor resultado para ele ou para o cliente, né, é aquele que é proposto. Às vezes não é o tempo, certo? É preciso que se entenda isso. Seja de uma soltura, seja da concessão de alguma medida, né? Enfim, do deferimento de alguma medida protetiva, ou até das absolvições mesmo. Assim. Então é preciso que se coloque isso. As soluções, às vezes, dadas, não satisfazem, pelo menos no momento, mas para isso existem os recursos, né? Para isso existe a questão recursal no nosso ordenamento. Uma das coisas também que, inclusive, eu queria debater contigo, é a questão da falha do nosso poder judiciário, quando ele muitas vezes condena o inocente. Tem um caso aqui em Pernambuco que foi histórico. O cara foi condenado por estupro e esse cara sofreu toda a sorte de sevícias lá no sistema prisional. Depois que ele estava aidético, já no fim da vida, aí o Estado veio e tentou corrigir o erro, mas era tarde. Com poucos meses ele morreu. Agora, eu pergunto a você, por que ainda hoje ainda acontece esse tipo de coisa, Rafael? Luiz, tem uma coisa que os processualistas não entenderam ainda, principalmente aqueles que se debruçam sobre o processo civil. E eu sou doutorando lá pela UERJ, onde nós temos o professor Luiz Fux, que é ministro do STF, foi presidente do STF até recentemente. Temos o professor Humberto Dalla, enfim. A linha de processo civil lá da UERJ é muito boa. E, certa vez, eu conversando com o Humberto Dalla, que é desembargador do TJ do Rio, oriundo do 5º Constitucional, era do Ministério Público, e eu falei assim, professor, há uma coisa que vocês talvez não entendem bem. Um erro judiciário em matéria penal, ele implica em algo irreparável. O que não acontece, por exemplo, no processo civil. Se há algum erro, e todos somos falíveis, não é, Luiz? Achar que nós somos infalíveis é dizer que o ser humano, na sua essência, ele que está destinado ao erro, né? O nosso esforço é pelo acerto, porque uma displicência, uma negligência, uma omissão importa em um erro. Então nós acordamos e temos que estar atento a todo momento para não errar. Portanto, a nossa natureza ela é voltada para o erro. Quando isso acontece no processo civil, no processo trabalhista, existe a possibilidade de reverter, portanto, de reparar, de repor a situação anterior onde aquele erro se deu. No processo penal isso é impossível. Isso é impossível. Porque meia hora de privação de liberdade é irreparável. Você não consegue transformar isso em pecúnia. Você não consegue converter dias, anos, né, décadas de privação de liberdade por meio de pecúnia. Eu costumo sempre perguntar para meus alunos, quanto vocês queriam, por exemplo, para ficar um ano e meio presos, né? E depois, ao final do processo, que deu
origem àquela prisão cautelar, vocês serem absolvidos. Quanto vocês queriam receber por isso? E eles ficam pensativos assim, né? Mais ousado, diz assim, professor, sei lá, 2 milhões, 3 milhões. Eu falei, você não ia querer isso, eu tenho certeza. Se você fosse preso, na primeira semana, você ia repensar se esse valor ao longo de 10 anos iria valer a pena. Então, quando a gente fala em execução antecipada da pena, há um hiato, há um abismo aí entre a pena abstratamente ou até concretamente aplicada e a pena concretamente executada. As pessoas não prestam atenção nisso, né? Então, um erro judiciário, ele é, em matéria penal, irreparável, e a execução antecipada, o eufemismo, né, de dizer execução provisória da pena, ele deve ser rechaçado. O que nós temos é execução antecipada da pena. Então, aquele entendimento a partir do HC 126.292 é que, por muito tempo, né, eu tive tanto trabalho com aquele entendimento, né, até virar. Aquilo não foi um HC para o Lula, aquilo não foi um HC para soltar o Lula, né, aquela virada de placar lá no STF. Aquilo foi um entendimento para colocar em liberdade mais de 150 mil presos num país com dimensões continentais como o Brasil. Portanto, não temos aqui um problema que envolvia o ex-presidente Lula e o ex e próximo presidente Lula, né? A partir de 1º de janeiro de 2023. Não era isso. Nós temos um problema que envolve 150 mil. Eu trabalho no livro, e aí já falando também um pouco sobre a causa de exculpação supralegal, que é o protesto de presos. A nossa realidade carcerária, que já foi denunciada na ONU, que já foi reconhecida no estado de coisas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, é algo que... E agora, veja, o entendimento agora do Tribunal de Justiça de Pernambuco a respeito da contagem em dobro da pena, né? Nessas masmorras, nesses calabouços, né, que são as unidades prisionais de Pernambuco, um caos. Um caos. Né? Um estabelecimento que cabe, ou devia caber 800, tem 4 mil presos. Para dizer o mínimo, né? Isso. Então, quer dizer, o Estado pode privar, porque isso está na Constituição, Luiz, a liberdade individual durante um período de tempo. Então, o juiz condena alguém a 4 anos, a 5 anos, a 6 anos, a 10 anos, e aí isso está, pelo menos no discurso oficial, como prevenção geral, lá no artigo 59 do Código Penal, previsto em lei, portanto, e concretamente aplicado, o sujeito é preso depois de uma condenação e vai ter aquela pena executada. Mas não está na lei, tampouco na Constituição, que o Estado pode privar a dignidade dele. Não tem cabimento e é inadmissível esperar uma conduta obediente, uma conduta submissa de alguém que teve privado ou que tem privado a sua liberdade de acordo com o que determinou uma sentença, do que determinou um decreto prisional, mas o Estado não pode privar a dignidade dele. Isso não está na Constituição. E é o que se vê praticamente diariamente, porque, olha, eu me lembro, Rafael, que a ministra Carmen Lúcia esteve aqui pessoalmente no Aníbal Bruno, naquele complexo, e ela saiu de lá indignada. Ela disse, por mais, veja a palavra dela, por mais que seja hediondo crime, não se pode colocar o ser humano numa situação dessa. Veja, ela ficou estarrecida, porque a gente sabe que lá não tem nem lugar para o pessoal dormir, dorme um por cima do outro, se alimenta onde os ratos... Rapaz, é coisa que você, só em falar, você fica... Imagina um ser humano ali. Me diga aí. Perdeu completamente a dignidade. Por isso que aqui no nosso estado, a gente vê isso de uma forma que não tem controle mais. Você acha que a prisão preventiva é a solução? Não é. Muitas vezes você pode aplicar uma cautelar sem ser necessário levar para o sistema prisional. A gente tem muitos casos desses. E, mesmo assim, o juiz tem prazer. Parece que o juiz tem aquele sentimento de vingança. Não, você vai, porque você deve ir, você vai pagar. O Estado não pode funcionar assim. Luiz, o teu ouvinte vai achar que a gente combinou a pauta aqui, porque eu ia falar exatamente o que você tocou agora, não é? E nós não combinamos nada, senão só o horário de começarmos, né? Oi. Você falou sobre vingança. Tobias Barreto, no fim do século XIX, escreveu lá nos Fundamentos do Direito Punir uma coisa que ele sintetiza quando emparelha a pena à guerra.
Ele disse assim: quem procura o fundamento jurídico da pena há de encontrar, se é que não já encontrou, o fundamento jurídico da guerra. E você falou em pena como vingança. Tem coisa mais irracional do que a guerra? Veja agora o exemplo da Rússia, né? Rússia e Ucrânia. A gente fica vendo diariamente, né? O bombardeio, crianças mortas, civis de modo geral, né? Idosos, pessoas precisando se socorrerem aos bunkers, né? Ficar ali nas estações de metrô. E a gente fica olhando para aquilo e pensando, pô, que coisa irracional, né? Que coisa mais irracional achar que a gente vai bombardear alguém para proteger as nossas fronteiras, matar civis, matar inocentes. Mas a pena é exatamente isso. Você falou em pena como vingança. Veja, nós temos na Constituição de 88 um espírito evidentemente libertário. É liberdade de culto, liberdade de crença, liberdade de religião, liberdade. Expressão, tudo. Nós encarceramos 4, 5 vezes mais. A população carcerária lá em 88 era algo em torno de 150 mil presos. Hoje nós temos, apesar da pandemia ter diminuído um pouco isso, nós temos algo em torno de 800 a 900 mil presos. Eu estou dizendo esses números aproximados porque, de fato, eu não tive acesso recentemente a esse número. Na pesquisa eu trago esses dados, mas são dados atualizados em 2014, que foi o ano da defesa da dissertação. Inclusive, eu tenho que agradecer, deixar um registro aqui, a minha banca que me avaliou, né, o professor Cláudio Brandão, que é meu amigo querido, um dos juristas mais preparados desse país, a professora Margarida Cantarelli, que foi a magistrada, minha professora, né, maravilhosa, deixar aqui esse registro, e o professor Juarez Tavares, que foi um cara sempre que me recomendou a publicação, a Tirana, me recomendou ao doutorado. Eu tenho uma gratidão que é impagável, né? Também homenageei ele em julho, lá na UFRJ, também pelos seus 80 anos. E aí eu trago na pesquisa esses dados. Pô, como é que você fala em liberdade, uma carta magna que orienta, que traz regras, que traz normas, que orientam a liberdade, e você encarcera, né, 4, 5 vezes mais. E detalhe, não consegue traduzir isso em redução de criminalidade ou em criminalização. Eu prefiro falar não em criminoso, mas em criminalizado, porque esses que são eleitos pelas agências policiais não são os criminosos, são os criminalizados. E também não falar em criminalidade, mas em criminalização. É uma ruptura criminológica que foi feita pelo Labeling Approach, que nós precisamos usar as terminologias corretas, não simplesmente por mero rigor. E Luiz, vingança, a pena é vingança, não tem como. Né? Não tem como, você não consegue reparar. E prisões preventivas que duram, se é um advogado experimentado, prisões preventivas que duram 4, 5 anos. Outro dia teve uma família que me procurou, já estava no Rio de Janeiro, mas com um escritório obviamente atuante aqui em Recife, que nos procurou com uma prisão preventiva de 4 anos e 6 meses. Né? E eu falei, não tinha nenhuma dúvida, ela está presa, era uma mulher, uma garota, com 20 e poucos anos, né? Por tráfico, obviamente. 80% das mulheres encarceradas no Brasil são presas por causa do tráfico, né? Porque é a única alternativa que lhes sobra para manter seus filhos. Que o Estado, por um lado, nega oportunidades e mostra a face dura do mal, né? Lembrando a música do Herbert Viana, dos Paralamas do Sucesso. É isso. Nós fechamos os olhos para a realidade, né? Criminalizamos os pobres, né? Punimos os pobres e, por outro lado, acabamos com todas as possibilidades de sobrevivência deles. Né? E pelo nosso interior, Rafael, a gente se depara com cada situação. Eu, como advogado, advogo muito no interior. E acompanhando um deputado federal, que ele já é falecido, eu era assessor dele, parlamentar e também advogado, me deparei com uma situação que eu cheguei assim, quase não acreditava. O cara foi preso por furto qualificado, mas havia 4 anos ele preso por uma preventiva. Eu pensei, a família procurou o deputado me procurou, disse, rapaz, eu vou lá ver. Quando eu cheguei, procurei a magistrada. Na época, eu não vou citar o nome porque é uma pessoa ainda muito polêmica aqui na nossa cidade, no nosso estado. E ela disse para mim, não, está preso, eu prendi e não vou soltar, doutor. Aí eu digo, tá bom, doutora, tudo bem. Entrei com HC. O tribunal não acreditou naquilo que eu coloquei. Pediu informações a ela. Ela segurou, disse, não, está preso e vai ficar preso, porque ela era uma magistrada que ela era conhecida pela ordem dela, nenhum advogado usava nem sequer
ir de encontro. Só que eu era de fora, eu não era da cidade, então eu não tinha nenhuma, eu digo assim, ser serviente a ela. O tribunal, quando leu a resposta dela, deu uma punição a ela pela afrontar os direitos humanos. Veja que coisa. Na época, até um dos embargadores que deu esse voto foi o doutor Nildo Neri, que não está... Que era duríssimo, né? Que era duríssimo. Que era duríssimo, que não está mais entre nós, sim, mas ele deu um voto dizendo que ela afrontou, o Estado afrontou os direitos humanos naquele tópico e libertou a pessoa. Veja que ponto. Então, a gente que trabalha aqui na capital ou em algumas cidades, metrópoles, a gente vê que isso aí é uma coisa, são coisas raras, mas no interior, naquele interior que você acontece esse tipo de coisa, infelizmente, é aquilo que você falou, a dignidade. Você pode prender, mas não acabe com a dignidade. Porque uma prisão preventiva demorar 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7... é uma coisa absurda. A desobediência civil, nesse caso, Luiz, ela pode ser uma medida urgente por direitos que clamam urgência. O furto qualificado, que foi esse exemplo que você deu, ele prevê uma pena de 4 a 10 anos. Veja, se essa pessoa for condenada a uma pena máxima, eu estou sendo aqui extremo, né, para que o nosso ouvinte, nosso telespectador entenda. Eu estou sendo extremo. Eu não conheço o processo, eu não conheço a prova do processo, eu não conheço a formulação acusatória, né, tampouco conheço o acusado. Agora, se ele vier a ser condenado a uma pena máxima, nós que estudamos dosimetria da pena, sabemos que para alguém ser condenado a uma pena máxima, é preciso que todas as circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, as circunstâncias legais sejam desfavoráveis, que não exista nenhuma circunstância legal atenuante, que não exista nenhuma circunstância judicial favorável. Portanto, eu estou sendo trágico. Se ele vier a ser condenado 10 anos, Luiz, em regime fechado, esse período que ele passou, quando aplicada a detração penal, ele já estará fatalmente não, inevitavelmente, em um regime menos gravoso no qual ele se encontra. Veja, e eu estou sendo trágico, estou sendo extremo, percebe? Então, quando o tribunal olha para uma situação dessa e corrige, porque tem uma coisa também, às vezes o tribunal também não corrige, é preciso se diga, né? O tribunal olha e diga, não, mas casuisticamente aqui, identificamos o periculum libertatis e aqui ainda subsistem os fundamentos da prisão cautelar, a garantia da ordem pública, a conveniência da execução criminal, né? Toda aquela conversa mole que tem lá no 312. E por que eu digo conversa mole? Porque na prática ninguém analisa isso. É tudo exercício de futurologia, né? Você está olhando sempre para frente, está olhando sempre com um exercício de cartomancia. A presunção de inocência é jogada no lixo. Infelizmente, com a prisão do ex-presidente Lula, a gente viu isso claramente. A mídia condenou ele antecipadamente. A mídia condenou, os juízes suspeitos, no caso, condenou também tudo antecipado e ele ficou preso 580 dias. Eu esperava sair um cara cheio de revolta, mas foi ao contrário. Parece que a prisão, ele observou que ele era inocente, ele lutou pela inocência. Ele disse, não, eu vou lutar pela minha inocência. E realmente provou. Provou porque realmente a gente verifica aí esses casos que a gente está vendo na mídia atual. O triplex não era dele. Ele não teve a documentação do triplex. O outro também, o outro bem que disseram que era dele, também não era. E o cara foi condenado. Hoje a gente vê uma situação quase que gritante aí de um enriquecimento sem causa do atual presidente. 51 imóveis comprados a dinheiro vivo. E aí? Luiz, meu caro Luiz, você, puxa vida, eu tô adorando essa entrevista aqui, viu, gente? Tô adorando aqui, porque a gente pode falar as coisas para tua... Pode expressar, para tua audiência qualificada. E para você ter uma ideia, Luiz, a importância da gente escrever as coisas, né? Eu escrevo livros, não é porque isso dá um trabalho danado, viu? O leitor tem que saber que isso dá um trabalho danado, porque a gente... Enfim, estuda, compra livro, lê, escreve, apaga o que escreveu, escreve de novo, né, revisa. Para você ter uma ideia, eu tive um revisor desse livro, o Tiago Rocha, que é um grande advogado do Rio de Janeiro, pesquisador também, mestrando lá da UERJ, está escrevendo sobre teoria do erro, um trabalho maravilhoso. Ele falou assim,
Puxa, doutor Rafael, dá um trabalho, né? É. Mas escrever é muito importante por 2 motivos. Eu gostaria de colocar aqui. Primeiro, para você deixar registrado, né? Para depois as pessoas não dizerem assim, mas ninguém falou isso, né? Se descobriu, ninguém falou isso, era algo que estava oculto, algo que estava por debaixo dos panos, e como ninguém falou, ficou. Né? Enfim. Por isso que esse trabalho também é um pouco profético. Então, em primeiro lugar, a gente escreve para registrar. Em segundo lugar, para mostrar para o grande público as coisas que às vezes eles não sabem, né? Eu escrevi em 2015, inclusive para nossa amiga Liana, né? Liana Cid, que é vereadora, que quase agora consegue se eleger deputada federal. Teve aqui comigo. Eu tive com ela agora também recentemente, maravilhosa, minha amiga querida, pessoa muito séria, né? Liana é muito séria, muito comprometida, é uma parlamentar que nos representa a todos. É uma amiga de longas datas, então a suspeição eu tenho que arguir aqui porque a nossa amizade impede até de que eu fale dela. Mas a gente escreveu um livro chamado Comentários a uma Sentença Anunciada, o Processo Lula. Isso foi em 2015. Na verdade, foi Juarez Tavares que me convidou. E aí, por coincidência, uma grata coincidência, né, escreveram também nesse livro o professor Marcelo Labanca, o professor Gustavo Ferreira, aqui de Pernambuco, João Paulo, Liana e eu. Né? Além de escritores do Brasil inteiro, Juarez Tavares, Carol Proner, Maurício Dieter, Jackson Zílio, para dizer o mínimo. Então, nesse livro... meu caro Luiz, o que é que a gente escreveu? Nós pegamos a sentença que condenou o ex e futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva a uma pena naquele processo lá do Triplex. Pegamos e dissecamos a sentença. Você é um advogado experimentado, sabe que é preciso pegar um documento histórico como aquele e produzir um outro documento histórico sobre aquilo, né? E, veja, não havia outro resultado para aquele processo que não fosse a condenação. Não tinha como. O juiz estava condenado a condenar o Lula. Não é? Tinha. É o que eu chamo de protagonismo submisso. O Sérgio Moro, na verdade está escrito isso também, lá no nosso artigo. O juiz Sérgio Moro, ele, que era imparcial, essa imparcialidade já tinha sido arguída pela defesa em várias exceções de incompetência, ele já demonstrava, o processo era uma farsa, o processo foi um teatro, um grande teatro, para que a população, e até para ludibriar o tribunal, o TRF da 4ª Região, veja que coisa perigosa, e caiu. Né? Porque manteve a condenação. Então, o tribunal foi levado a erro, induzido a erro, a partir de uma sentença forjada, de um documento histórico que foi aquela sentença forjada, para que ele fosse condenado. Ele estava condenado. Ele não tinha outro resultado daquele processo, outra solução, que não fosse a condenação. Não é? Imagine o caso de um bêbado que, quando está voltando para casa, numa noite escura, ele perde a chave de casa. E ele só procura aonde tem luz. Quer dizer, a chave dele, ela está ou pode estar em qualquer lugar, mas ele só olha aonde há luz. Só que detalhe, a luz é a lanterna onde ele coloca. Era o juiz que colocava a lanterna naquilo que ele queria. Mas a chave não estava ali. Inclusive, há provas disso, de que o MPF, tendo acesso a provas que absolviam ou que militavam em favor do ex-presidente Lula, e que ele não produziu estrategicamente. Então, veja que coisa. Coisa absurda. Né? O teatro ali daquele processo, a encenação daquele processo não levaria a outro resultado. Então, ele que ficou preso durante 580 dias, né, foi solto a partir desse entendimento que virou. Porque lá no Supremo. Tem coisa mais fácil do que você pegar, interpretar e dizer o que é trânsito em julgado? Que conceito mais basilar do que esse? Né? É elementar você saber que é necessário as 3 instâncias para você ser condenado. Transitou em julgado, não tem mais instância, então acabou. Isso está na Constituição, meu amigo. Isso aí, eu acho que aquele julgamento que colocou o trânsito em segunda instância foi no meu entender, foi uma aberração jurídica. Uma grande violência. Grande violência, exatamente para manter o entendimento de que o Sérgio Moro, na época, era o bambam, era o cara que estava em evidência. Então, vamos agradar ele, agradar esse homem, esse poderoso, e vamos manter a prisão. Mas depois, graças a Deus,
se voltou a certa a interpretação, a hermenêutica correta e se liberou. E graças a Deus está aí o velhinho trabalhando, o velhinho na rua. Na caminhada que a gente teve aqui, rapaz, eu nunca vi um negócio daquele. Eu pensei que estava no galo da madrugada. Tu acredita? Muita gente, olha. A Conde da Boa Vista. É emocionante. Eu acompanhei do Rio. Queria vir antes, mas, como te falei... Foi uma coisa emocionante. O povo, o resgate do povo. Ali houve o resgate da dignidade. Aquilo que você falou agora há pouco aqui no livro. É necessário se resgatar a dignidade dessas pessoas que saem do sistema prisional. Sai de uma forma que, para você retomar, se ressocializar, é quase impossível, Rafael. Exatamente, é isso mesmo. Escrever um texto como esse, Luiz, além de me dado uma satisfação muito grande, quando eu falei em tom profético, é que esse trabalho publicado e defendido lá em 2014, quem tiver curiosidade de confrontar o texto original com esse, vai ver que muitas coisas que eu falei lá em 2014, né, se realizaram e que está no livro. Quer dizer, quem compra hoje vai achar, né, que eu estou falando sobre milagres já realizados, mas não. Modéstia à parte, a gente às vezes consegue enxergar algumas coisas e saber que aquilo tem uma coisa errada, né? A gente, quando pega um processo e vê uma formulação acusatória mal feita, eu tive uma audiência semana passada, para você ter uma ideia, com 5 dias de audiência, né? E no meio da audiência, o acusador, que estava numa posição já mais confortável, né? Porque a audiência ia transcorrendo e a gente vai relaxando um pouco, né? E aí o acusador, o membro do Ministério Público, ele deixou escapar que tentou por várias vezes ouvir o acusado, o réu, previamente, tentou entrar em contato, mas não conseguiu entrar em contato e, por conta disso, ele denunciou. Ele incluiu aquele acusado no rol da denúncia e, portanto, o transformou, após o recebimento, informalmente em réu. E o fez, pasmem, meu caro Luiz, porque a prescrição se aproximava. Então, veja, ele, para evitar a ocorrência de uma causa de extinção da punibilidade, sem a certeza ou sem indício suficiente de autoria, até porque certeza nesse momento não é tão imprescindível, mas sem ter os mínimos indícios de autoria, ele formulou a acusação, denunciou e submeteu o acusado à aflição do processo, né? Tive um cliente certa vez que foi acusado por lesão corporal leve, né? Você falou do furto qualificado, eu vou dar um exemplo agora de lesão corporal leve. Pena máxima 1 ano, né? Para o nosso ouvinte que pode não saber como é que funcionam essas coisas. A pena abstrata para lesão corporal, ela é de 3 meses, leve, 3 meses a 1 ano. Doutor Luiz, ele chegava no meu escritório todos os dias. Doutor, saiu alguma coisa, teve alguma publicação, teve alguma decisão, o juiz se manifestou sobre o nosso pedido e tal. Falei, veja, tenha calma, porque você não vai ser preso, não por esse processo, mas o resultado, num horizonte teleológico não tão distante assim, é de absolvição, mas fique muito calmo. Não lhe estou prometendo nada, porque eu não posso prometer, não sou juiz, agora tudo indica que você será absolvido. Mas nunca... Veja, a aflição do processo para aquele cara era muito maior do que a aflição de qualquer pena. Não é? O processo pune para saber se vai punir. Essa que é a verdade. Pune antecipadamente. Para saber se vai punir. E aí se vê uma sentença absolutória. A aflição, o cara perdeu o sono. Teve acusado na Operação Lava Jato, na famigerada Operação Lava Jato, que a mulher hoje não quer mais saber, os filhos não querem saber, e detalhe, ele foi absolvido. Foi absolvido. Quer dizer, o processo pune para saber se vai punir, e quando não pune, já puniu. Ou seja... E a mídia, Rafael, a mídia já condena antecipadamente, porque essa questão do Lava Jato, a mídia já lançava, em questão de inquérito, já lançava como se já se fosse condenação final. A gente tem um caso, rapaz, muito, assim, eu digo, muito constrangedor para a gente, operador do direito. Foi o caso do reitor lá em Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Santa Catarina.
Rapaz, aquilo mexeu comigo, cara, porque o cara não conseguiu viver com aquilo. O cara era um cara honesto, a acusação da Polícia Federal foi lá, fez aquele estardalhaço na vida do cara, expôs o cara em televisão, Jornal Nacional, e depois se descobriu que o cara não tinha. E o cara foi e suicidou. Luiz, eu sou professor de Universidade Federal, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sei o que é o ensino público. Eu sei a dificuldade que é fazer ensino público. É tudo muito difícil, não há verba. Você viu o corte que teve agora, né? Depois ele voltou atrás. Mas os dias dele estão contados. Não queria nem falar sobre isso agora. Eu sei o quanto é difícil, né? E o exemplo do reitor, Cavalier, me parece. Conciliei, alguma coisa assim. Eu acompanhei um pouco, não de perto. Tenho alguns amigos em Florianópolis. E disseram isso mesmo, ele suicidou porque não conseguiu conviver com a acusação. E veja o que aconteceu com a delegada, né? Foi promovida depois, parece que foi... Enfim, essas pessoas, onde é que elas estão com a cabeça, né? Elas passaram pela universidade, a universidade não passou por elas passaram por lá, né? Lograram êxito nesses concursos públicos que avaliam de maneira direcionada quem eles querem, essa é a verdade, né? Há um direcionamento nos concurseiros para que o sujeito pendure o lerite dele e viva em função daquilo, né? E começa a caçar as bruxas, procurar coisa onde não tem. E é isso que acontece com os processos penais brasileiros. Veja, há muita gente séria na Polícia Federal, há muita gente séria na Polícia. Eu tenho vários ex-alunos que são delegados seríssimos, comprometidos, equilibrados, que trabalham muito, né? Membros do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. Há muita gente séria no judiciário, né? Vou dizer que até que a grande maioria. Agora, nós temos um grande problema, que é quando existe o esforço também por promoção, a pessoa procura se projetar naquela operação que ela realiza, ela não está preocupada em esclarecer e não indiciar alguém, ela está preocupada. Exatamente. Tanto é que eles convocam a imprensa, né? Isso é algo que eu nunca entendi. O sujeito deflagra uma operação e detalhe, aqui em Pernambuco isso acontece, eu posso provar isso. Eu tive uma operação no Sertão uma vez, lugar que eu ando muito pelo Sertão do Cariri, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Sertão de Pernambuco, tenho muitos clientes, prefeitos naquela região, né? Salgueiro, Morelândia, Serrita, Exu, Bodocó. Eu ando esse país, Luiz. E teve uma operação que foi deflagrada num desses municípios que a Rede Globo de televisão tomou conhecimento antes de mim. Veja que situação. Veja, eles destacaram um repórter para falar daqui, de Recife, a 550 quilômetros de distância, da sede da Polícia Federal, para dar uma notícia, abre aspas, ao vivo. Quer dizer, isso eu nunca entendi. Como é que você dá uma notícia ao vivo a 550 quilômetros de distância do fato onde ocorreu a prisão, né? Onde ocorreu a busca e apreensão, onde ocorreram as medidas cautelares. Isso é algo inimaginável. Que jornalismo é esse? A mídia vive disso. Pois é, mas por quê? Porque isso alimenta, isso é um circuito retroalimentante. O que é que você tem? Você tem a notícia, você tem o meio de comunicação que projeta e você tem o telespectador. O telespectador se alimenta de quê? Do bárbaro, do ruim, do terrível, da prisão, né? Da execração pública. Veja o que o Moro fez com as escutas telefônicas, né? Violando a justiça de primeiro grau. O que é que ele fez? Levantou o sigilo, que já estava fora do prazo, portanto, aquele grampo é legal. Pensei que se diga. Ele lançou publicamente. Para quê? Para execrar publicamente a figura da presidente em exercício e do ex-presidente. E qual é o problema disso, Luiz? O problema disso é que, primeiro, ele não tinha competência para fazer isso. Em segundo lugar, o princípio da publicidade, sobre o qual, ou com o qual ele fundamentou o levantamento do sigilo, foi o princípio da publicidade. Mas veja... O princípio da publicidade é útil para proteger a mim e a você de juízos secretos, de investigações secretas, de prisões dos calabouços da delegacia de polícia. Você é um advogado mais experimentado do que eu e lembra de como se executavam as prisões aqui em Pernambuco, no Brasil inteiro. Quer dizer, se a gente voltar aqui 30, 40 anos, antes da Constituição, não é? Emerson me conta muitas histórias dessa época, né? Quando se amarrava cachorro com linguiça, era o cachorro amarrado e o pau comendo. E você não sabe onde estava. Você chegava na delegacia, cadê meu cliente? Não está aqui. Mas está onde? Foi transferido. Não estava, ele estava lá, sendo torturado.
né? Então, o princípio da publicidade, Luiz, ele serve para nos proteger desse tipo de expediente, né? Dos maus profissionais, que, digo, existem. Nós não temos só bons delegados, bons investigadores, bons membros do Ministério Público, bons juízes, não. Nós temos ruins e maus, eles estão por aí. Estão por aí. Né? Eles estão por aí. Então, E o teu livro, Rafael, ele aborda, eu sei que é muito amplo aqui a tua narrativa, é muito ampla. Mas aí, para o leigo, vamos supor, o leigo quer uma luz, o leigo, ele comprando, ele acessando o teu livro, o que ele vai ter aí de norte? Porque você sabe que o leigo, ele gosta de saber dos seus direitos. Dá uma pala aí sobre essa questão. o grande desafio, Luiz, de publicar esse livro foi caminhar numa linha muito tênue entre falar para todo mundo, portanto, para o grande público, certo? Com a linguagem que se faça entender, tá? Sem ficar com com rebuscamento próprio, né? Com a linguagem rebuscada própria da academia, de como se produz ou se produzem os trabalhos científicos no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, na verdade. Por um lado, e por outro lado, não ser criticado pela academia por ser um trabalho rasteiro. Então, você pega um tema sério que, para se fazer entender, você caminha numa linha muito tênue, né? E tenta agradar, se não a todos, porque é impossível, ao máximo número de pessoas. Ele consegue entender. O leigo, um engenheiro, um médico, um jornalista, um gari, um motorista, essas pessoas conseguem entender. E elas precisam entender a partir do seguinte significado. A minha expectativa é agasalhar, por meio desse livro, o modelo ações de desobediência civil, ações desobedientes, como algo que está dentro do direito e não fora do direito. Por quê? Nós crescemos com a ideia inculcada de que desobedecer é errado, que desobedecer é crime. Há um crime de desobediência, né? A ordem manifestamente ou não manifestamente ilegal. Desobedecer aos pais é errado, desobedecer aos professores é errado, desobedecer à Bíblia é errado, a Deus é errado. Ou seja, historicamente, isso está desde o Éden, né, para usar aqui uma figura bíblica, do fruto apetitoso, né, da proibição. Então, o que é que Adão, Eva e a serpente fizeram? Elas desobedeceram um comando e, por causa disso, foram punidos. E, a partir daí, o pecado habita em nós, né, habita na humanidade. Enfim. Portanto, nós crescemos vendo a conduta desobediente ser associada a algo ruim, a um rótulo, a uma pecha, a algo que não é bom, em síntese, né? O que é que o trabalho traz? O trabalho traz a defesa de ações desobedientes, desde que elas atendam a alguns requisitos, porque elas consistem também em direito. E por isso que eu trago na capa, como subtítulo, o direito de resistir ao direito. Eu estou entendendo. Tá? Então, por exemplo, movimento, eu dou 4 exemplos no livro. Claro que são cláusulas abertas, porque a cláusula constitucional também é aberta. Eu trago o movimento dos trabalhadores sem terra, que lutam pela propriedade da terra para explorar. Direito está na Constituição. Tudo está na Constituição, né? Não foi realizado pela lei infraconstitucional, mas está na Constituição. Nós tivemos acanhados avanços. Mas está na lei, está na Constituição, não está na lei infraconstitucional. Você também tem um Congresso muito conservador, né? Muitos latifundiários, o pessoal do agro, né? Hoje o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, mas o agro não é tudo. Não. Né? O agro não distribui terras, o agro não distribui enfim, assentamentos. O agro não faz isso. Não. Então o trabalhador ele pode violar o direito de propriedade, porque isso também é um direito. Então, uma coisa, Luiz, é o direito de propriedade e que se rivaliza com o direito à propriedade. Agora. Todos temos direito à propriedade. Nós não temos, às vezes, propriedade para ter direito, mas nós temos o direito a ela, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu trago a hipótese dos movimentos grevistas também.
Nós temos no Código Penal, apesar de não ter sido recepcionado pela Constituição, crimes contra a ordem do trabalho. Então, veja, a origem da expressão trabalho, o termo, ele está ligado etimologicamente a sofrimento. Por quê? Trabalho deriva do latim chamado tripalium. Era um instrumento de 3 paus que os escravos apanhavam. Então, veja, como é que algo que está associado ao sofrimento, à imposição de dor, à inflição, pode ser protegido pelo direito penal? Então, o que é que eu defendo? A exculpação dos trabalhadores que, em movimentos grevistas, ocupam ambientes de trabalho, fazem motins, sem violência, obviamente, promovem piquetes. Eu defendo a exculpação desse momento. Tudo isso está aqui. Está tudo no livro. Também defendo o protesto de presos. Puxa vida, né? A realidade carcerária no Brasil, e você punir alguém que está preso, por exemplo, por motim, né? Por fuga. Quer dizer, o sujeito tem direito a fugir. Como não? Tem direito a fugir, desde que essa fuga seja não violenta, né? Agora, a fuga violenta, ela é criminalizada, está lá no Código Penal. Portanto, existem tantas coisas que colocam aí como direito de resistir ao direito, e que isso muito me incomodava, muito me incomodava. E eu tento agasalhar esses movimentos como uma causa supralegal da exculpação por inexigibilidade de conduta diversa. Rapaz, realmente é uma riqueza muito grande, tanto para o leigo como para o operador do direito. Eu vi aqui, Rafael, aquela velha cena na China, na Praça da Paz, um chinês... O rebelde solitário, né? É a imagem. Ô, Estela, bota aí, chama aí a capa do livro para o pessoal ver o livro de Rafael. Pronto. É uma situação, Rafael, que não tenho dúvida, é um brilhante trabalho, até porque você é um brilhante escritor, advogado, prata nossa, como eu estou dizendo, prata da casa, e é a nova geração. A nossa geração, que eu já tenho 63 anos, a nossa geração está passando. Está vindo aí essa nova leva de advogado. Inclusive, eu discuti aqui, debati com o Emerson. Emerson disse, olha, Miguel, essa nova leva é bem melhor do que a nossa. E eu acredito, sabe por quê? Porque o acesso que vocês têm, entendeu, Rafael? Hoje você tem um acesso dinâmico a tudo. Na nossa época, não. A gente trabalhava era com máquina de escrever, veja bem. E eu já peguei uma geração que era na escrita. Era na escrita, os advogados faziam as peças por escrito. Veja a evolução. Hoje, você faz um livro desse, fazendo uma coletânea de tudo que você pesquisou. Então, é a riqueza. Então, eu só tenho que agradecer. No caso, você estar aqui hoje, participando, dando esse esclarecimento maravilhoso aí com o nosso público. E, com certeza, você vindo a Recife aqui, com certeza você vem aqui falar do seu trabalho, logicamente, que esse aqui não vai ser nem o primeiro, nem o último, com certeza. Você já tem outros, não, fora esse. Esse não. É o primeiro. Esse livro teve uma publicação, na verdade, a primeira edição, mas ele teve uma tiragem pequena na época, porque quis distribuir para as pessoas que participaram mais diretamente do processo. Né? Então, eu fiz uma tiragem muito simbólica por uma editora aqui de Olinda, chamada Livro Rápido, mas foi um livro que, para você ter uma ideia, eu não tenho nenhum exemplar, não fiquei com nenhum exemplar desse livro, mas... Portanto, é a primeira edição, é o primeiro livro, né? Eu já escrevi muitos artigos em obras coletâneas, mas meu é o primeiro. Pronto. É esse aí. Esse então, aqui vai ser o primeiro de muitos, né? Ô, Luiz, espero que sim. Veja, eu quero deixar aqui registrado, caminhando para as conclusões aqui do nosso bate-papo. Foi uma delícia. Hoje à tarde, né, 18 horas, eu estarei na OAB lançando esse livro. E preciso dizer que ele começou muito bem. Nós somos felizes, eu digo isso de maneira repetida, Luiz, quando temos mais dias felizes do que dias tristes, né? Tem dias que são tristes, que alguém bate no carro da gente, a gente briga com quem a gente ama, a gente perde pessoas queridas. Portanto, existem dias tristes, sim. Há uma ideia comum de que você tem que ser feliz toda hora. Não dá. É impossível. A gente tem que ser feliz quando dá e se esforçando também para isso. Mas tem que aceitar também que há dias que não são tão felizes.
Mas nós somos felizes quando temos mais dias felizes do que dias tristes. E eu contabilizo o dia de hoje como um dia feliz. Por ter vindo aqui, por ter conhecido você, ter conhecido o podcast, Pode Expressar, por estar lançando livro hoje à noite, né? E por estar vindo aqui a Recife. Eu, quando cheguei no Rio, ouvi várias histórias de pessoas que foram e que deram certo, né? A expressão deram certo é um pouco controversa, mas vou usar porque é uma expressão geral. Eu tenho o exemplo do Roberto Lira, do Aníbal Bruno, né, que é o grande penalista pernambucano de todos os tempos e dificilmente será superado. Era um causalista, mas era um causalista de primeira linha, né? Dificilmente será superado, mas eu trago e levo comigo, né, o que eu herdei da minha gente, nunca posso perder, como canta o Caetano Veloso. Então, esse livro é uma forma também de agradecer a todas as pessoas que participaram, voltar para minha casa, para a casa de Tobias, voltar para Recife, né? Esse lugar que tanto me orgulha, eu tenho tanto orgulho, né? Eu sou de Recife com orgulho e com saudade, sou de Recife com vontade de chorar, eu fico emocionado. Rapaz, a gente tá vendo a felicidade nos teus olhos quando tu fala da nossa cidade. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu também fico emocionado porque eu amo a minha cidade, o meu estado, e a gente vê a nossa população aqui do Nordeste tão sofrida e ver um jovem advogado com um brilhantismo desse, com essa emoção, realmente vai tocar a muitas pessoas. E eu peço ao pessoal que hoje às 18 horas não deixem de comparecer lá na OAB para a gente prestigiar o trabalho do nosso amigo, o nosso brilhante advogado e professor Rafael. Por favor, eu peço a todo o pessoal que está assistindo aqui a nossa live, a nossa entrevista, e também o pessoal do grupo, porque eu vou lançar essa live lá no grupo, e também para outros advogados amigos meus, para que compareçam às 18 horas lá, para dar um abraço, como você se dá um abraço em cada um, ver que a gente aqui do nosso estado tem pessoas como você. E essa nossa nova geração, você sabe disso. Não teve um só dia, Luiz, da pandemia que eu não sonhasse com esse momento. Veja, a gente passou por tanta coisa, né? Parece que não passamos por nada. A gente precisa lembrar também dos dias ruins, como eu falei aqui, né? Dias de indecisão, de indefinição, a luta pela vacina. A gente não sabia a cura do mal, como é que vinha. Mas ela veio, né? A gente está aqui vivo, apesar dos castigos, estamos mais fortes, estamos atentos, estamos mais vivos. Então eu quero abraçar cada colega que puder ir hoje. Ficarei tão feliz, né? Porque eu esperei muito também por esse momento e tenho certeza que será uma noite mágica para a gente guardar na história e para registrar. Eu quero receber cada abraço, cada amigo, olhar no olho, dedicar o livro e receber também as críticas depois, porque só assim talvez esse livro tenha uma segunda edição, né? Quero agradecer a você, Luiz, ao Pode Expressar, a nossa Estela, né, que trabalha aqui nos trabalhos técnicos, muito gentil, cafezinho maravilhoso, viu? Quem vier aqui no Pode Expressar, pode vir preparado para tomar um café delicioso com leite. Pô, que coisa boa. E virei aqui tantas vezes que for convidado, viu, Luiz? Com certeza. Pode contar comigo, meu filho. E eu vou estar lá, viu? Opa! 18 horas estarei lá com você para comemorar essa vitória sua. É uma vitória nossa. Eu digo assim que é uma vitória nossa, porque quando eu vejo uma pessoa como você sair daqui, tendo sucesso lá no Sul, meu amigo, e voltando para a sua terra, a gente tem que prestigiar. É o orgulho nosso. Luiz, ser abraçado pelos nossos, né? Eu estou tão ansioso. Eu quero ver aquela OAB hoje cheia. Compareçam lá. Eu quero todo mundo lá para a gente prestigiar o nosso amigo, o nosso brilhante colega, professor e advogado Rafael. Muito obrigado aí a todos. Obrigado, meu irmão. Valeu, gente.